A primeira vez que ouvi alguém dizer que família é tudo, eu estava na fila do caixa da padaria, segurando uma sacola de pão e 2 litros de leite. Era uma senhora atrás de mim, falando ao celular com alguém que pelo tom de voz devia estar chorando. Ela disse: "Não importa o que aconteça, família é tudo que a gente tem." Naquele instante, sorri por fora, mas por dentro, doeu. Porque na minha vida, família nunca foi tudo. Foi, no máximo, quase tudo. E às vezes, foi o que mais me faltou. Me chamo Camila. Tenho 33 anos e moro na mesma rua onde nasci, num bairro pequeno onde os vizinhos ainda sabem o nome uns dos outros, mas fingem não saber quando querem comentar a vida alheia. Cresci em uma casa onde o silêncio era mais comum que abraço, e onde cada um aprendia a engolir seus próprios incômodos como quem engole um remédio amargo. Rápido, sem fazer careta, e de preferência sem que ninguém veja. Minha mãe era uma mulher prática do tipo que expressa afeto com um prato de arroz bem feito, mas raramente com palavras. Já meu pai vivia entre o sofá, o radinho de pilha e os jogos da loteria. Ele falava pouco, e quando falava, era quase sempre com a televisão, mas mesmo assim eu ficava. Sempre fiquei. Fui a filha que aprendeu cedo a não dar trabalho, aquela que não gritava, que tirava boas notas, que colocava a mesa antes do almoço e lavava a louça depois. A que dizia tudo bem mesmo quando não estava, porque era mais fácil ser invisível do que causar incômodo. Já minha irmã, Isabela, bem, ela nasceu para ocupar espaço. Desde pequena, Isabela sempre foi aquela que chorava alto, ria alto e fazia questão de ser notada. Os olhos da minha mãe brilhavam quando ela dançava na sala usando vestidos rodados ou quando trazia algum drama novo da escola, como se fosse a protagonista de uma novela que passava ao vivo só pra gente. Ela tinha o dom de transformar cada pequena coisa em espetáculo, e eu, em figurante. Enquanto eu organizava aniversários mesmo quando ninguém lembrava do meu Isabela, dizia que festa de família era cafona e ia pra praia com os amigos. Enquanto eu ouvia desabafos sem interromper, ela chorava no colo da mamãe por algo que durava 3 dias e virava post no Instagram. Mas o mais curioso é que, apesar disso tudo, eu não guardava raiva. No fundo, eu achava que amar era isso, sustentar o telhado com os braços enquanto os outros dançavam embaixo. Foi assim que cresci, silenciosamente útil. Essencial, mas nunca celebrada. E por muito tempo, achei que isso bastava. Até o dia em que percebi que eu era a única que continuava, mesmo quando tudo ao redor já tinha partido. A primeira vez que ouvi alguém dizer que família é tudo, eu estava na fila do caixa da padaria, segurando uma sacola de pão e 2 litros de leite. Era uma senhora atrás de mim, falando ao celular com alguém que, pelo tom de voz, devia estar chorando. Ela disse: "Não importa o que aconteça, família é tudo que a gente tem." Naquele instante, sorri por fora. Mas por dentro, doeu. Porque na minha vida, família nunca foi tudo. Foi no máximo quase tudo. E às vezes foi o que mais me faltou. Me chamo Camila. Tenho 33 anos e moro na mesma rua onde nasci, num bairro pequeno onde os vizinhos ainda sabem o nome uns dos outros, mas fingem não saber quando querem comentar a vida alheia. Cresci em uma casa onde o silêncio era mais comum que abraço e onde cada um aprendia a engolir seus próprios incômodos como quem engole um remédio amargo. Rápido, sem fazer careta e de preferência sem que ninguém veja. Minha mãe era uma mulher prática do tipo que expressa afeto com um prato de arroz bem feito, mas raramente com palavras. Já meu pai vivia entre o sofá, o radinho de pilha e os jogos da loteria. Ele falava pouco, e quando falava, era quase sempre com a televisão. Mas mesmo assim, eu ficava. Sempre fiquei. Fui a filha que aprendeu cedo a não dar trabalho, aquela que não gritava, que tirava boas notas, que colocava a mesa antes do almoço e lavava a louça depois. A que dizia tudo bem mesmo quando não estava, porque era mais fácil ser invisível do que causar incômodo. Já minha irmã, Isabela, bem, ela nasceu para ocupar espaço. Desde pequena, Isabela sempre foi aquela que chorava alto, ria alto e fazia questão de ser notada. Os olhos da minha mãe brilhavam quando ela dançava na sala usando vestidos rodados ou quando trazia algum drama novo da escola, como se fosse a protagonista de uma novela que passava ao vivo só pra gente. Ela tinha o dom de transformar cada pequena coisa em espetáculo. E eu, em figurante. Enquanto eu organizava aniversários mesmo quando ninguém lembrava do meu, Isabela dizia que festa de família era cafona e ia pra praia com os amigos. Enquanto eu ouvia desabafos sem interromper, ela chorava no colo da mamãe por algo que durava 3 dias e virava post no Instagram. Mas o mais curioso é que, apesar disso tudo, eu não guardava raiva. No fundo, eu achava que amar era isso, sustentar o telhado com os braços enquanto os outros dançavam embaixo. Foi assim que cresci. Silenciosamente útil, essencial, mas nunca celebrada. E por muito tempo achei que isso bastava. Até o dia em que percebi que eu era a única que continuava, mesmo quando tudo ao redor já tinha partido. Ontem, beiro no, B5. Conheci o Matheus numa tarde abafada de quinta-feira, quando tudo em mim já estava por um fio. Meu pai tinha piorado da tosse. Minha mãe andava cada vez mais esquecida, perguntando as mesmas coisas, repetindo os mesmos silêncios. E o computador, justo ele, decidiu travar de vez como se quisesse me dizer: chega. Levei o aparelho até uma lojinha pequena, meio escondida entre uma farmácia e uma papelaria. Lá dentro, um ventilador girava preguiçoso no teto. As prateleiras tinham mais poeira do que produto. E atrás do balcão, ele, camisa amassada, olhos fundos, barba por fazer. Não me olhou por muito tempo. Apenas pegou o notebook das minhas mãos e disse, sem levantar a voz: me dá uns 2 dias. Acho que dá pra resolver. Não sei porquê, mas foi a primeira vez em semanas que alguém me falou algo que não exigia nada de mim. Nenhum esforço, nenhum sorriso forçado, nenhuma explicação longa. Só um: dá pra resolver. E aquilo, de algum modo, me deu vontade de respirar. Voltei 2 dias depois. O computador estava pronto, funcionando, limpo.
e com um papelzinho dobrado dentro. Troquei o cabo de energia. O antigo estava quase partindo. Quase partindo. Talvez como eu. Ele não quis me cobrar. Disse que era coisa pequena. Eu insisti. Ele recusou. Fiquei sem graça. Ele me ofereceu um café, dizendo que tinha acabado de coar. Era forte, amargo, numa caneca com estampa desbotada de alguma feira de informática dos anos 2000. Sentei. E ficamos ali, em silêncio, por mais tempo do que seria normal entre dois desconhecidos. Nas semanas seguintes, voltei com outras desculpas. Um pendrive que não lia. Uma impressora que não ligava. Uma vontade que não passava. Mateus era diferente de qualquer homem que eu conheci. Não fazia promessas. Não elogiava com frases prontas. Não mandava mensagem todo dia, mas estava presente. Se eu dissesse hoje foi difícil, ele não perguntava por quê, apenas dizia, quer vir aqui tomar café? E às vezes, era tudo que eu precisava. Aos poucos ele foi entrando na minha vida sem fazer barulho. Começou a me buscar no ponto de ônibus quando chovia, a me ligar quando ouvia algo no rádio que lembrava uma conversa nossa. Um dia, levou meu pai no médico porque eu estava gripada demais para sair. Outro dia, apareceu com 2 pães de queijo e disse, só sobrou isso na padaria. Mas eu pensei em você. Eu fui ali que eu suba. Não era sobre flores, nem jantares caros. Era sobre lembrar. Sobre alguém que te vê até quando você está invisível. Sobre sentir que, depois de tantos anos segurando o mundo, talvez alguém também segurasse você. Só por um instante. Com o tempo, a gente começou a se chamar de nós. Sem anúncio. Sem data marcada. Só a certeza mansa de quem entende que amor de verdade começa quieto. Conheci o Mateus numa tarde abafada de quinta-feira, quando tudo em mim já estava por um fio. Meu pai tinha piorado da tosse. Minha mãe andava cada vez mais esquecida, perguntando as mesmas coisas, repetindo os mesmos silêncios. E o computador, justo ele, decidiu travar de vez como se quisesse me dizer, chega. Levei o aparelho até uma lojinha pequena, meio escondida entre uma farmácia e uma papelaria. Lá dentro, um ventilador girava preguiçoso no teto. As prateleiras tinham mais poeira do que produto. E atrás do balcão, ele, camisa amassada, olhos fundos, barba por fazer. Não me olhou por muito tempo. Apenas pegou o notebook das minhas mãos e disse, sem levantar a voz, me dá uns 2 dias, acho que dá pra resolver. Não sei porquê, mas foi a primeira vez em semanas que alguém me falou algo que não exigia nada de mim. Nenhum esforço, nenhum sorriso forçado, nenhuma explicação longa, só um, dá pra resolver. E aquilo, de algum modo, me deu vontade de respirar. Voltei 2 dias depois. O computador estava pronto, funcionando, limpo, e com um papelzinho dobrado dentro, troquei o cabo de energia. O antigo estava quase partindo. Quase partindo. Talvez como eu. Ele não quis me cobrar. Disse que era coisa pequena. Eu insisti. Ele recusou. Fiquei sem graça. Ele me ofereceu um café, dizendo que tinha acabado de coar. Era forte, amargo, numa caneca com estampa desbotada de alguma feira de informática dos anos 2000. Sentei. E ficamos ali, em silêncio, por mais tempo do que seria normal entre 2 desconhecidos. Nas semanas seguintes, voltei com outras desculpas. Um pendrive que não lia. Uma impressora que não ligava. Uma vontade que não passava. Mateus era diferente de qualquer homem que eu conheci. Não fazia promessas. Não elogiava com frases prontas. Não mandava mensagem todo dia, mas estava presente. Se eu dissesse hoje foi difícil, ele não perguntava por quê, apenas dizia, quer vir aqui tomar café? E às vezes, era tudo que eu precisava. Aos poucos ele foi entrando na minha vida sem fazer barulho. Começou a me buscar no ponto de ônibus quando chovia. A me ligar quando ouvia algo no rádio que lembrava uma conversa nossa. Um dia, levou meu pai no médico porque eu estava gripada demais para sair. Outro dia, apareceu com 2 pães de queijo e disse, só sobrou isso na padaria. Mas eu pensei em você. Eu fui ali que eu suba. Não era sobre flores, nem jantares caros. Era sobre lembrar. Sobre alguém que te vê até quando você está invisível. Sobre sentir que, depois de tantos anos segurando o mundo, talvez alguém também segurasse você. Só por um instante. Com o tempo, a gente começou a se chamar de nós. Sem anúncio. Sem data marcada. Só a certeza mansa de quem entende que amor de verdade começa quieto. O pedido não aconteceu num restaurante caro. Não teve anel escondido em sobremesa nem garçom segurando champanhe com sorriso forçado. Aconteceu ali mesmo, no portão da casa da minha mãe, numa tarde qualquer, daquelas com cheiro de pão assando na rua e o som abafado de novela vindo da televisão da sala. O céu estava nublado, e o mundo parecia suspenso entre o morno e o incerto. Mateus estava com as mãos frias e úmidas. Ele me olhou por um instante longo, desses em que o olhar parece pesar mais que as palavras. Era como se estivesse prestes a recuar, mas decidisse ir mesmo com medo. Respirou fundo, e com aquela voz baixa que eu já conhecia bem disse, eu sei que não sou perfeito, e que sua vida já tem muito peso, mas se você quiser, a gente pode dividir tudo. Até o silêncio. Quer casar comigo? Eu não chorei. Também não sorri como quem ganha uma loteria, ou como quem foi pega de surpresa em cena de filme romântico. Eu apenas respirei fundo. E dentro de mim veio uma resposta serena mais honesta que eu tinha para dar. Sim, porque não era sobre euforia, era sobre descanso. Depois de tantos anos sendo chão para tanta gente, eu só queria, pela primeira vez, ser teto de alguém. Ou, quem sabe, ter alguém ao meu lado quando as goteiras da alma resolvessem pingar no meio da noite. Voltei para dentro com o coração calmo. Ele não pulava de alegria, mas batia num compasso que eu reconhecia, o da paz. Sentei no sofá, os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão como quem está finalmente em um lugar conhecido por dentro. Minha mãe enxugou uma lágrima rápida ou talvez só um cisco. Ela nunca foi de explodir em emoção. Meu pai, entre um gole e outro de café, perguntou se vai ter carne assada no dia. E Isabela? Bom, Isabela mandou uma figurinha no grupo da família. 2 palminhas e um coração amarelo.
Só isso. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Nenhum que bom por você, mana. Apenas um emoji, frio, genérico, e de alguma forma tão cheio de ausências que doía mais do que um silêncio absoluto. Mesmo assim, eu segui. Começamos os preparativos do nosso jeito, sem luxo, sem pressa. Alugamos um salão pequeno, do lado da igreja, onde fui batizada um lugar com teto baixo, piso frio e bancos antigos, mas que sempre me pareceu acolhedor. Pedi salgadinhos da dona Beatriz, minha vizinha, que fazia brigadeiros de panela que derretiam na boca e pareciam carinho em forma de doce. Encomendei um bolo com flores brancas, simples. Comprei velas em pacotes de 6, dessas baratas de supermercado, mas que, quando acesas, iluminavam mais do que pareciam capazes. Escolhi um vestido vinho com mangas de renda que herdei da tia Odete, um vestido antigo, mas nunca usado. Ela dizia, sempre que me via, que guardava aquele tecido para quando a Camila se casar. E talvez, de algum modo que só o tempo entende, ela soubesse que esse dia só viria quando eu estivesse pronta. E naquele momento, eu estava. Naqueles dias, eu andava pela rua com leveza no corpo. Não era felicidade que transbordava. Era outra coisa, uma esperança tímida, dessas que não gritam, mas vão acendendo pequenas luzes nos cantos escuros da gente. E isso bastava. Isabela, como sempre, seguia distante. Dizia que estava envolvida com um curso novo, ou com uma viagem, ou com um projeto que envolvia yoga, cristais e retiros espirituais. Quando perguntei se ela viria ao noivado, respondeu com aquele tom seco que só quem conhece de verdade sabe traduzir. Se eu estiver livre, eu vou. Fiquei com aquela frase entalada na garganta por dias. Mas não retruquei. Apenas calei. Estávamos em paz, ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar. E parte de mim achava que, se eu fingisse com força suficiente, talvez a paz se tornasse verdade. Eu só não sabia, ainda, que às vezes o silêncio não é calmaria, é tempestade represada, e que quanto mais a gente ignora os ventos, mais forte eles voltam depois. No começo eram só ruídos pequenos, coisas que, num dia normal, talvez passassem despercebidas. Um atraso aqui, já te respondo, acolá, uma mão mais inquieta, um olhar que demorava demais na tela do celular. Mas quando a gente está prestes a ser ferido por alguém que ama, o corpo percebe antes da mente, e meu corpo já não dormia direito. Mateus começou a se perder nos detalhes. Ele ainda aparecia nos finais de semana, ainda me abraçava ao chegar, ainda perguntava como tinha sido meu dia, mas havia um esforço estranho nisso tudo, como se suas palavras estivessem sendo empurradas para fora da boca com um tipo de culpa que ele ainda não queria confessar. Às vezes ele ficava vidrado na tela do celular, os olhos fixos, a boca semicerrada, como quem lê algo mais íntimo do que devia. Quando eu perguntava o que era, ele soltava um só trabalho automático desses que a gente aprende a dizer quando já não quer dividir mais nada. Eu, como sempre, tentei não fazer alarde. Fui educada demais em tudo, inclusive na dúvida. Quis acreditar que era apenas uma fase, que ele estava cansado, que às vésperas do nosso noivado era natural que ele estivesse nervoso. Mas no fundo, muito fundo, eu já sabia. Quando um homem que antes era presença começa a parecer sombra, alguma coisa já partiu sem aviso. Foi num dia qualquer, desses de chuva leve e cheiro de terra molhada, que a primeira faísca virou brasa. Eu voltava do trabalho, a bolsa molhada, a calça grudando na perna, e encontrei Isabela na cozinha da casa da minha mãe. Fazia tempo que ela não aparecia assim, do nada, cheia de sorrisos e vestido claro. Ela estava linda, debochadamente linda. Na bancada, uma torta de limão, a preferida do Mateus. Ela disse que tinha feito para alegrar um pouco a semana, como se aquela gentileza fosse uma coisa comum entre nós. Mas Isabela nunca foi feita de gestos simples. Cada palavra dela era medida, cada movimento milimetricamente calculado para parecer espontâneo. Eu agradeci, como sempre. Cortei um pedaço pequeno, elogiando o ponto do suspiro, enquanto por dentro alguma coisa em mim começava a se retorcer. Tinha algo errado naquela doçura toda, algo que meus olhos ainda não viam, mas que minha pele já sentia. E essa sensação ficou comigo até o dia seguinte, quando fui arrumar o sofá da sala e encontrei a carteira do Mateus caída entre as almofadas. Eu ia apenas colocá-la no móvel da entrada, mas ela estava aberta e ali, entre dois cartões, havia um papel dobrado, rosa, pequeno, com um único desenho. Um coração feito à mão, traço grosso, vermelho, como os que a gente desenha quando está nervoso demais para escrever qualquer coisa. Mostrei para ele naquela mesma noite. Ele olhou, hesitou só um segundo, e depois riu. Um riso curto, ensaiado, como quem tenta parecer mais leve do que está. Disse que devia ser alguma notinha de farmácia, aquelas com número de senha, e que, provavelmente, voou para lá sem querer. Não questionei. Apenas guardei o papel de volta no bolso da minha memória. Eu já sabia que aquilo não era um acidente. Continuei com os preparativos do noivado como quem segue varrendo a casa mesmo vendo a rachadura no teto. Ensaiei sorrisos diante do espelho, experimentei o vestido vinho com a ajuda da minha mãe, escolhi as velas brancas que combinavam com as flores. Fiz tudo como se tudo ainda estivesse no lugar. Mas no fundo, eu já me sentia sozinha. A intuição da mulher que ama não grita. Ela sussurra com insistência. Ela vai piscando como luz fraca em corredor escuro, te avisando que há algo além da porta. Eu a ignorei o quanto pude. Por medo, por vergonha, ou porque às vezes é mais fácil continuar acreditando no que a gente quer do que aceitar o que a gente já sabe. Naquela semana, o cheiro da torta de limão ainda pairava na cozinha, mesmo depois dela ter ido embora. E o coração desenhado naquele bilhete continuava batendo dentro do meu peito, como um lembrete silencioso de que a história que eu estava vivendo talvez não fosse só minha. O dia do noivado amanheceu com o céu coberto por uma camada espessa de nuvens, daquelas que não derramam chuva, mas também não permitem que o sol atravesse. O ar estava abafado, como se o tempo também hesitasse. Eu acordei antes do despertador, como quem já sente no corpo que aquele dia não será comum.
Fiz café mais forte do que o habitual, tomei banho com calma, passei o hidratante de lavanda que sempre guardei para ocasiões especiais. Escolhi o vestido vinho da tia Ode, ajeitei o cabelo em um coque baixo e firmei os brincos de pérola nos lóbulos com um cuidado quase cerimonial. Quando me olhei no espelho, senti um aperto no peito que não era nervosismo, mas pressentimento. Ainda assim, sorri. Era o meu noivado, e eu queria acreditar que tudo daria certo. Cheguei cedo ao salão decorado com simplicidade e carinho. As flores, mesmo modestas, estavam frescas. As velas espalhavam um brilho suave, e o cheiro dos brigadeiros da Dona Beatriz preenchia o ambiente com algo que lembrava a infância. Aos poucos, os convidados foram chegando. Tias com vestidos de estampa florida, primos apressados, vizinhos que conheciam minha história desde a infância. Havia um calor na presença das pessoas, mas meu corpo continuava gelado. Mateus ainda não tinha chegado, e embora eu dissesse a mim mesma que era típico dele se atrasar, uma parte minha já começava a desconfiar que havia algo errado demais com aquele silêncio. Foi então que Isabela apareceu. Vestia um vestido verde esmeralda colado no corpo, salto alto, maquiagem de capa de revista. Seu perfume chegou antes dela, e seu sorriso doce demais me alcançou como um tapa sem barulho. Ela me abraçou de lado e sussurrou ao meu ouvido: "Você tá linda, mana. Mal posso esperar pelo discurso do Mateus." Não era o que ela dizia, era o jeito que dizia, o tom, a intenção escondida atrás de cada palavra. Aquela forma de falar que só quem viveu anos na mesma casa, dividiu o mesmo teto e carregou a mesma mágoa é capaz de decifrar. Foi então que vi. O celular dela acendeu com uma notificação. Eu não queria olhar, mas olhei. Estava ali, claro, direto, como uma facada sem rodeios. "Ela tá linda. Me sinto um lixo. Não sei se consigo mentir mais." Assinado, Mateus. O nome brilhava no topo da tela como se gritasse dentro do salão. O chão fugiu dos meus pés. Pedi licença. Fui até o banheiro e encostei as costas na parede fria, tentando respirar, tentando conter a vontade de gritar ou desabar. Eu não queria fazer escândalo, mas também não suportava a ideia de fingir que nada estava acontecendo. Voltei para o salão com o corpo no automático. Sentei na mesa da frente, olhei em volta e tentei me reconectar com algo que parecesse real. Logo depois, Mateus chegou. Usava a camisa azul que eu gostava, estava pálido. Cumprimentou alguns convidados com aquele sorriso que mal alcançava os olhos. Então a cerimônia começou. Alguém da família fez uma breve fala sobre amor, florescendo entre dificuldades, e eu mal escutei. As palavras passavam por mim como água que escorre sem molhar. Foi quando anunciaram: agora o noivo fará uma pequena fala. Mateus subiu no palco improvisado, pegou o microfone com as mãos trêmulas, olhou para mim, depois para Isabela, e disse: "Eu estou muito feliz." Eu me levantei. Não gritei, não chorei, não dramatizei. Apenas caminhei até ele, com o celular na mão, a mensagem ainda aberta na tela. Mostrei sem dizer nada. O salão mergulhou num silêncio espesso. Uma senhora murmurou um "ó", abafado. As conversas evaporaram. Os olhares se voltaram. O momento congelou. Mateus empalideceu. Tentou balbuciar uma desculpa. Tentou pegar o celular da minha mão. Eu recuei. Olhei direto em seus olhos e perguntei com uma firmeza que nem eu sabia que tinha: "Você quer mesmo continuar esse teatrinho diante de todo mundo?" Ele hesitou. Eu me virei para a Isabela, que continuava ali, imóvel, com a bolsa pendurada no braço, como se fosse parte do figurino. "Você teve a coragem de me abraçar como se nada estivesse acontecendo?" Esperei que alguém dissesse algo. Que alguém me apoiasse, que ao menos uma vez, a justiça viesse em minha direção. Mas foi então que ouvi a voz de tia Ana dizendo: "Você podia ter resolvido isso em casa." E ao fundo uma vizinha murmurou: "Logo hoje," e ali, diante de todos, eu entendi que a traição nem sempre vem só de quem te engana. Às vezes, ela vem de quem finge que não viu, de quem escolhe o silêncio da conveniência em vez da coragem de ficar do seu lado. Saí do salão com o coração em estilhaços, mas com a cabeça erguida. Eu não chorei, não ali, não diante de pessoas que se incomodaram mais com a verdade sendo exposta do que com a mentira que me foi servida durante semanas. Naquela noite, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. E mesmo sem saber o que viria depois, comecei a sentir o gosto da liberdade. Não sei bem como consegui sair daquele salão com as pernas firmes. Havia algo em mim que tremia por dentro, talvez raiva, talvez decepção, talvez só o cansaço acumulado de anos engolindo palavras. Mas por fora eu estava inteira. Cruzei o salão com passos lentos, o vestido vinho ainda impecável, a maquiagem resistindo melhor do que eu esperava. Cada olhar atravessava minha pele como se tentasse me medir, como se o desconforto deles fosse culpa minha, e não da mentira que acabara de vir à tona. Não houve aplausos, não houve abraços, só silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais que grito. No táxi de volta, encostei a testa no vidro. A cidade passava em borrões cinzentos, as luzes amareladas dos postes piscando sobre minha tristeza sem nome. Não chorei. Só fiquei ali, sentindo o coração bater num ritmo irregular, como se buscasse reencontrar a si mesmo depois de tanto tempo batendo por outros. Não pensei em Mateus, nem em Isabela. Não tentei entender. Eu já entendia. O que doeu de verdade naquela noite não foi a traição. Foi perceber que tanta gente que me viu crescer preferia que eu tivesse ficado calada, que eu engolisse tudo com a elegância de quem sabe guardar as aparências. Como se a verdade fosse feia, e a mentira, aceitável desde que bem vestida. Cheguei em casa e tirei o vestido com cuidado, como se ele ainda guardasse algo sagrado. Dobrando as rendas com dedos calmos, me dei conta de que aquela roupa não foi feita para um casamento. Foi feita para um ritual de passagem. Eu não me casaria naquela noite, pelo menos, não com um homem. Mas talvez, enfim, comigo mesma. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Achei que fosse minha mãe, talvez querendo amenizar, dizer que as coisas acontecem ou que é melhor assim. Mas não era. A voz do outro lado da linha era firme, formal e ainda assim gentil. "Camila,
Aqui é o Dr. Pedro, advogado. Preciso falar com você sobre algo que seu pai me pediu antes da internação. Meu coração parou por um segundo. Pensei no pior. Mas ele me acalmou logo. Não é nada urgente de saúde. É sobre um documento. Seu pai me instruiu a procurar, lá diretamente. Disse que era importante que isso chegasse a você no momento certo. Marcamos de nos encontrar no fim da tarde, num pequeno escritório no centro. Passei o resto do dia tentando entender o que poderia ser, mas algo em mim, uma intuição calma, dizia que esse momento seria diferente, que não era mais um golpe. Era algo que vinha na contramão do que todos haviam me dado. Reconhecimento. O Dr. Pedro era um homem de óculos fundos, voz pausada e uma pilha de papéis organizados com precisão. Quando cheguei, ele abriu uma pasta parda e disse: Seu pai me pediu sigilo. Disse que essa era a forma dele agradecer por tudo que a senhora fez, mesmo sem jamais pedir nada. Dentro da pasta havia a escritura de uma casa. Modesta, mas bem localizada. Em meu nome. Ele comprou essa casa com uma indenização antiga da empresa onde trabalhou. Nunca contou pra ninguém, mas sempre disse que você era a única que merecia algo assim. Porque foi a única que ficou. Naquele momento, algo se dissolveu em mim. Uma espécie de nó antigo que eu carregava no estômago desde a infância, como se por fim alguém tivesse dito: Eu vi você. Eu sei o que você fez. Eu me importo. Meu pai não era homem de palavras, mas com aquele gesto ele me disse tudo o que eu esperei ouvir por uma vida inteira. A gratidão dele veio tarde, mas veio. Saí do escritório com os papéis na mão, as pernas leves, o peito estranho. Não era alegria, ainda não. Era outra coisa. Era a sensação de que o mundo de algum modo começava a devolver tudo que me levou. Antes de entrar em casa, vi Isabela parada na minha calçada, o rosto inchado, olheiras pesadas, os ombros caídos. Ela parecia menor do que nunca. Pela primeira vez ela não tinha maquiagem, não tinha salto, nem desculpa. Você já destruiu tudo mesmo. Então não vai doer se eu disser o que penso de você, ela começou, a voz baixa, arrastada, sem o veneno habitual. Ele disse que não te amava mais, que estava confuso, que ia terminar antes do noivado, mas você pressionou. Eu achei que você fosse perdoar, como sempre fez. Olhei para ela por um tempo que pareceu inteiro. Respirei. Balancei a cabeça, não com raiva, mas com um tipo de compaixão que a gente sente quando percebe que a outra pessoa não mudou. Mas você sim. Eu disse apenas: Você sabe onde é aportar? Use. Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Apenas abaixou os olhos, virou as costas e foi embora. Pela primeira vez, ela saiu sem levar nada de mim, nem minha paz, nem minha culpa, nem meu perdão automático. Entrei, coloquei os papéis sobre a mesa da sala e sentei. Respirei fundo. Era estranho. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não me oprimia. Ele me acolhia. E dentro daquele silêncio, uma certeza se formava devagar. Algo em mim tinha mudado para sempre. Não sei bem como consegui sair daquele salão com as pernas firmes. Havia algo em mim que tremia por dentro, talvez raiva, talvez decepção, talvez só o cansaço acumulado de anos engolindo palavras. Mas por fora eu estava inteira. Cruzei o salão com passos lentos, o vestido vinho ainda impecável, a maquiagem resistindo melhor do que eu esperava. Cada olhar atravessava minha pele como se tentasse me medir, como se o desconforto deles fosse culpa minha, e não da mentira que acabara de vir à tona. Não houve aplausos, não houve abraços, só silêncio, o tipo de silêncio que pesa mais que grito. No táxi de volta, encostei a testa no vidro. A cidade passava em borrões cinzentos, as luzes amareladas dos postes piscando sobre minha tristeza sem nome. Não chorei. Só fiquei ali, sentindo o coração bater num ritmo irregular, como se buscasse reencontrar a si mesmo depois de tanto tempo batendo por outros. Não pensei em Mateus, nem em Isabela. Não tentei entender. Eu já entendia. O que doeu de verdade naquela noite não foi a traição. Foi perceber que tanta gente que me viu crescer preferia que eu tivesse ficado calada, que eu engolisse tudo com a elegância de quem sabe guardar as aparências. Como se a verdade fosse feia, e a mentira, aceitável desde que bem vestida. Cheguei em casa e tirei o vestido com cuidado, como se ele ainda guardasse algo sagrado. Dobrando as rendas com dedos calmos, me dei conta de que aquela roupa não foi feita para um casamento. Foi feita para um ritual de passagem. Eu não me casaria naquela noite, pelo menos. Não com um homem, mas talvez, enfim, comigo mesma. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Achei que fosse minha mãe, talvez querendo amenizar, dizer que as coisas acontecem ou que é melhor assim. Mas não era. A voz do outro lado da linha era firme, formal e ainda assim gentil. Camila, aqui é o Dr. Pedro, advogado. Preciso falar com você sobre algo que seu pai me pediu antes da internação. Meu coração parou por um segundo. Pensei no pior. Mas ele me acalmou logo. Não é nada urgente de saúde. É sobre um documento. Seu pai me instruiu a procurar, lá diretamente. Disse que era importante que isso chegasse a você no momento certo. Marcamos de nos encontrar no fim da tarde, num pequeno escritório no centro. Passei o resto do dia tentando entender o que poderia ser, mas algo em mim, uma intuição calma, dizia que esse momento seria diferente. Que não era mais um golpe. Era algo que vinha na contramão do que todos haviam me dado, reconhecimento. O Dr. Pedro era um homem de óculos fundos, voz pausada e uma pilha de papéis organizados com precisão. Quando cheguei, ele abriu uma pasta parda e disse: Seu pai me pediu sigilo. Disse que essa era a forma dele agradecer por tudo que a senhora fez, mesmo sem jamais pedir nada. Dentro da pasta havia a escritura de uma casa, modesta, mas bem localizada, em meu nome. Ele comprou essa casa com uma indenização antiga da empresa onde trabalhou. Nunca contou pra ninguém. Mas sempre disse que você era a única que merecia algo assim, porque foi a única que ficou. Naquele momento, algo se dissolveu em mim. Uma espécie de nó antigo que eu carregava no estômago desde a infância, como se por fim alguém tivesse dito: Eu vi você. Eu sei o que você fez. Eu me importo.
Meu pai não era homem de palavras, mas com aquele gesto, ele me disse tudo o que eu esperei ouvir por uma vida inteira. A gratidão dele veio tarde. Mas veio. Saí do escritório com os papéis na mão, as pernas leves, o peito estranho. Não era alegria. Ainda não. Era outra coisa. Era a sensação de que o mundo, de algum modo, começava a devolver tudo o que me levou. Antes de entrar em casa, vi Isabela parada na minha calçada. O rosto inchado, olheiras pesadas, os ombros caídos. Ela parecia menor do que nunca. Pela primeira vez, ela não tinha maquiagem. Não tinha salto. Nem desculpa. Você já destruiu tudo mesmo, então não vai doer se eu disser o que penso de você, ela começou, a voz baixa, arrastada, sem o veneno habitual. Ele disse que não te amava mais, que estava confuso, que ia terminar antes do noivado, mas você pressionou. Eu achei que você fosse perdoar, como sempre fez. Olhei para ela por um tempo que pareceu inteiro. Respirei. Balancei a cabeça, não com raiva, mas com um tipo de compaixão que a gente sente quando percebe que a outra pessoa não mudou, mas você sim. Eu disse apenas: Você sabe onde é a porta? Us. Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Apenas abaixou os olhos, virou as costas e foi embora. Pela primeira vez, ela saiu sem levar nada de mim. Nem minha paz, nem minha culpa, nem meu perdão automático. Entrei, coloquei os papéis sobre a mesa da sala e sentei. Respirei fundo. Era estranho. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não me oprimia. Ele me acolhia. E dentro daquele silêncio, uma certeza se formava devagar. Algo em mim tinha mudado para sempre. Naquela noite, não dormi. Não por insônia ou agitação, mas porque havia algo novo dentro de mim, uma sensação estranha de espaço. Como se, depois de anos carregando móveis que não eram meus, alguém finalmente tivesse me dado uma casa vazia. E ali, naquele silêncio reconquistado, eu pudesse começar a decorar as paredes com minha própria história. Sem precisar caber nas molduras que me deram. Sem precisar pedir licença para existir. Na manhã seguinte, fiz café com mais calma. Usei o filtro de pano que minha mãe me dera quando saí de casa pela primeira vez e que estava esquecido no fundo da gaveta. Enquanto a água quente descia, me dei conta do quanto eu havia vivido em modo automático. Sempre fazendo certo, prático, o que esperavam. Sempre cuidando, resolvendo, adiantando o mundo para os outros. Mas agora tinha uma chave na minha mão, uma escritura com meu nome, uma história que podia começar onde eu quisesse. A casa era simples, como eu. Portas de madeira antiga, janelas que rangiam um pouco quando o vento passava, e um jardim esquecido desses que pedem mãos pacientes e olhos que saibam esperar. Fui até lá sozinha numa tarde de domingo. Não levei nada além de mim mesma, nem caixas, nem expectativas. Só um caderno e uma caneta, como quem visita o futuro pela primeira vez. Ao abrir o portão, senti o cheiro de coisa parada. Paredes que não ouviam vozes havia tempo. Mas não era um cheiro triste. Era cheiro de recomeço. Como terra molhada antes da semente. Caminhei pelos cômodos com passos lentos. Toquei os interruptores. Abri cada janela. Deixei a luz entrar. E, de repente, era como se aquela casa estivesse respirando junto comigo. Na cozinha, encontrei uma caixinha de madeira. Dentro, algumas moedas antigas, uma fotografia desbotada do meu pai jovem e um bilhete curto. Você sempre foi minha base. Não soube dizer, mas soube fazer. Li aquelas palavras tantas vezes que decorei sem perceber. E chorei. Chorei o choro de quem finalmente se sente vista. O choro de quem já não precisa provar mais nada. Sentei no chão da sala, sem móveis, sem tapete, sem almofadas. Mas com um peso a menos nas costas. E ali, naquele espaço vazio, comecei a me perguntar: o que eu quero colocar aqui? Que tipo de vida cabe dentro dessa casa, agora que posso escolher? Pela primeira vez, a resposta não precisava agradar ninguém. Na segunda-feira, levei um vaso de planta. Na terça, pendurei uma cortina amarela na janela. Na quarta, escrevi no quadro branco da geladeira: aqui mora quem aprendeu a se amar depois da queda. Aos poucos, aquela casa foi se tornando minha. Não por posse, mas por presença. E quando olhei ao redor, percebi. Eu não precisava mais de palco, de festa, de confirmação. A maior cerimônia da minha vida tinha acontecido ali mesmo, de porta fechada e alma aberta. E no fim das contas, talvez esse fosse o casamento mais importante, o que eu celebrei comigo mesma. Passei os primeiros dias naquela casa, como quem cuida de uma ferida antiga com delicadeza, com paciência, com amor que ainda estava aprendendo a dar para mim mesma. Comecei pelas paredes. Escolhi um tom claro, quase branco, mas com um fundo de lavanda. Queria algo que lembrasse paz, mas não silêncio. Algo que dissesse: aqui se pode respirar, sem precisar escrever na parede. Pintei sozinha, sem pressa. O rádio ligado numa estação antiga, dessas que tocam mais voz do que batida. E enquanto o rolo subia e descia, me vi sorrindo sem perceber. Não aquele sorriso de foto, nem o educado, mas aquele que nasce no rosto quando a alma relaxa. Quando a gente se ouve de novo. Comprei flores. Muitas. Algumas já murcharam, outras estão firmes na janela da cozinha. Plantei lavanda no quintal, manjericão perto da pia e 3 girassóis no canto esquerdo do jardim porque me disseram que eles seguem a luz, mesmo quando o céu está nublado, e eu queria aprender a fazer o mesmo. Maria, minha vizinha da casa ao lado, me ofereceu bolo de fubá num sábado de manhã. Tinha cabelo branco preso num coque e olhos miúdos mais vivos. Disse que gostava de observar quem se muda. Gente que chega trazendo passado nos ombros e esperança nas caixas de papelão, ela falou. Rimos. E rimos de novo, dias depois, quando ela me ajudou a montar a estante da sala com martelo e pregos emprestados. Com o tempo, Maria virou presença, trazia sopa quando chovia, sentava na varanda para conversar sobre novela e me ensinou a fazer chá de erva doce para dormir melhor. Mais do que vizinha, virou porto. E sem perceber, me vi confiando nela como quem reconhece em outro alguém um pedaço de abrigo. Minha casa foi ganhando forma.
Um sofá de brechó, almofadas costuradas por mim, quadros que pintei com pincéis baratos, mas sentimentos caros. Cada objeto carregava um pedaço da nova Camila, aquela que já não precisava caber no molde de ninguém, que já não pedia desculpas por ocupar espaço, que finalmente estava plantando raízes em solo próprio. Às vezes, ainda me pego esperando a aprovação de alguém. Um elogio, um olhar de "estou orgulhosa de você". Mas nessas horas, olho no espelho e digo baixinho: eu vejo você, e isso basta. Porque tem dias em que ser sua própria testemunha é o mais bonito dos reconhecimentos. E assim, entre pinceladas, bolos divididos com Maria e tardes de chá na varanda, fui percebendo uma coisa simples, mas imensa. Essa casa era minha. Não só nos papéis ou nas chaves. Era minha porque refletia quem eu era por dentro. E mais ainda quem eu estava me tornando. Camila, mulher inteira. Camila, sem adornos. Camila, com sorriso que era só dela. E pela primeira vez, isso era suficiente. A vida não fez festa, nem me jogou confetes no cabelo. Mas, sem que eu percebesse, começou a me presentear com coisas pequenas daquelas que só quem anda devagar consegue notar. Fui promovida. Nada grandioso, nada de aplausos em pé ou discursos longos. Apenas um e-mail curto, uma nova sala com janela e uma chave nova que levei para casa como quem leva um relicário. Coloquei uma samambaia no canto da mesa, organizei meus papéis em pastas coloridas e, pela primeira vez, pendurei uma foto minha na parede sozinha, de frente para o mar, sorrindo sem ninguém por perto. Aquilo era um símbolo, uma forma de dizer: eu me basto. Comecei a criar uma rotina só minha, café com canela às 7, caminhada às 7h30 e silêncio até às 8. Passei a gostar da ideia de acordar comigo mesma. Sentia saudade de nada. Sentia presença em tudo. Até nos dias nublados. Foi numa dessas manhãs de céu opaco que encontrei Mateus na rua. Ele vinha de longe, distraído, com uma sacola de pão e o mesmo andar apressado de sempre. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram. E foi estranho. Não doeu. Não incomodou. Foi como rever um velho filme que você já sabe de cor e que sinceramente não sente mais vontade de assistir. Eu apenas continuei andando. E ele também. Isabela, por outro lado, desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma figurinha de emoji. Silêncio. Um tipo de ausência que não grita, mas que ecoa em cômodos vazios da alma. Eu não insisti. Aprendi aos poucos que nem todo laço precisa ser apertado para existir. Alguns só precisam ser deixados soltos, flutuando, até que encontrem seu próprio nó. Minha mãe foi quem apareceu primeiro. No início, de forma tímida. Trazia marmitas que dizia ter feito por engano em quantidade demais. Trazia revistas velhas, vasos pequenos, desculpas disfarçadas de perguntas. E essa planta aqui tá pegando sol suficiente? Até que num dia de chuva, depois de me ajudar a fechar a janela da sala, ela ficou ali parada, com as mãos no colo, como quem luta com algo dentro do peito. Eu esperei, não interrompi, só escutei o som da água no telhado e do tempo passando entre nós. Então ela disse: eu devia ter te defendido. Baixo, sem olhar nos meus olhos, mas verdadeiro. E por um instante senti algo abrir aqui dentro. Não era perdão imediato, nem reparação completa, mas era um início, como uma flor que nasce sem alarde, no canto de um muro antigo. Nesse dia fiz chá de erva doce. Servi 2 xícaras, e deixei que o silêncio entre nós fosse, enfim, de paz e não mais de distância. Hoje eu acordei cedo, antes do despertador, antes mesmo da luz inteira invadir meu quarto. Não foi ansiedade nem pressa, foi só o corpo tranquilo dizendo que estava pronto para mais um dia. Levantei devagar, sem barulho, como quem respeita a paz recém-conquistada. Fui direto para a cozinha e preparei meu café com canela. A água fervia enquanto o cheiro preenchia a casa, e tudo parecia certo. Simplesmente certo. Reguei minhas plantas. A samambaia estava cheia de folhas novas e a lavanda, que um dia quase morreu de sede, florescia agora com uma força que me comovia. Era como se ela tivesse entendido que vale a pena esperar pela estação certa. Me olhei no espelho da varanda e vi algo novo, uma mulher serena, com rugas suaves de quem já chorou bastante, mas também com olhos que não pedem mais permissão para existir. Peguei um balde com água morna, adicionei um punhado de bicarbonato e limpei a varanda. Era um gesto antigo, quase automático, mas agora carregava outro sentido. Antes eu esfregava as coisas como quem queria apagar a dor que morava nas paredes. Hoje, só limpava, só cuidava, só fazia porque fazia bem. Um beija-flor apareceu. Pousou perto do meu ombro por alguns segundos, agitando as asas tão rápido que parecia um sussurro. Sorri, respirei fundo e pensei, quase em prece: esse é o meu pedaço de mundo, e ninguém mais tira isso de mim. Não sinto falta do barulho, nem das ausências disfarçadas de presença. Não desejo mais mensagens não enviadas, nem ligações que nunca aconteceram. Também não guardo raiva da Isabela, nem do Mateus, nem de mim. Não carrego pedras antigas no bolso. Eu só deixei tudo ir, como folhas secas que o vento leva sem pedir licença. Hoje eu entendo que a paz não se pede, ela se constrói, tijolo por tijolo, gesto por gesto, erro por aprendizado. E eu construí a minha, com mãos cansadas, sim, mas ainda firmes, com cicatrizes, mas nenhuma delas aberta, com o peito, que já pesou demais, agora leve como brisa depois da tempestade. E se alguém me perguntasse agora, com quem você está? Eu não hesitaria. Eu sorriria com o canto dos olhos e responderia baixinho, com a certeza de quem não precisa gritar para ser ouvida. Comigo, porque depois de tanto tempo sendo escolha dos outros, finalmente eu me escolhi.